eu vivi essa experiência como estudante. Foi um período muito difícil, né? Como a gente chama os anos de chumbo da ditadura, foram os anos que eu estudei, de 71 a 74. Eu perdi muitos colegas, simplesmente eles desapareciam, sumiam da sala. Aí depois a gente ficava sabendo que eles tinham ou sido mortos na tortura, ou tinham desaparecido, ou tinham ido para a guerrilha no Araguaia e nunca mais voltaram. Então nós perdemos, literalmente nós perdemos colegas. Eu fui entender isso muito mais tarde, essa perda dos meus colegas, o que significava, né? Porque eu diria, no final da minha faculdade eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque alguns começaram a voltar, mas assim, um bom termo, estropiados. Muitos nunca mais conseguiram achar o eixo da vida de tanto que foram torturados. Alguns com muito sentimento de culpa, porque em algum momento não aguentaram a tortura e entregaram pessoas. Então muitos se suicidaram depois, porque não deram conta. E um grupo pequeno foi para a droga, porque foi a única realidade que dava era essa outra realidade. Então a experiência da universidade com a ditadura foi uma experiência muito ruim. Muito ruim. Bom, eu saio da universidade, eu entro naquilo que é chamada a tecnocracia do Estado brasileiro. Eu vou trabalhar num órgão de planejamento. Foi uma época de ouro para o planejamento, que aí já era governo Geisel, então o primeiro PND, segundo PND. Então criou-se uma burocracia de Estado. Eu entrei como profissional nessa fase, acompanhando o que acontecia na universidade, aí fora. E eu volto para a universidade só em 91 como professora. Eu entro um pouquinho depois do impeachment do Collor, pego a experiência ali do final, né, do Itamar, e depois vem o governo FHC, que foi, num bom português, uma desgraça para a universidade. O nosso movimento contra o FHC era um movimento que estava dentro de um pacto civilizador. É igual um jogo, todo mundo sabe a regra, quando você descumpre a regra você tem penalização. Era um jogo do capital, era um jogo do neoliberalismo, mas era uma coisa, eu diria, minimamente civilizada. A experiência de 2016, a partir de 2016, é uma experiência que a gente ainda está estudando. Eu acho que ela fez um estrago, não só nas estruturas materiais na universidade, eu acho que ela faz um estrago pior, que é na subjetividade. A gente tem hoje uma subjetividade neoliberal que ela penetrou em todos os corpos, de todos os sujeitos, dos professores, dos servidores, dos estudantes. Há um individualismo que é a mãe, né, a estrutura do neoliberalismo que está presente hoje na universidade. Olha, eu acho que a primeira coisa, eu diria, nós vamos ter que sair das nossas bolhas. E isso foi uma coisa, é um modelo de gerenciamento da vida e das nossas relações. Nós perdemos a noção de coletivo. Eu acho que a gente tem que reconstruir a noção de coletivo. Tá? E reconstituir a noção de coletivo significa a gente ter a capacidade de fazer alianças. Tá? Eu já ouvi de um cara que foi eleito recentemente que ele diz o seguinte: enquanto a gente for adversário, é possível a gente recompor. Quando a gente vira inimigo, não. Então, eu acho que esse é um princípio. Nós vamos ter que ter muita paciência, muita capacidade de escuta, mas escuta, não é olhar para o alto e fazer de conta que não estou nem aí, é escuta, entender a razão do outro. O outro também tem que estar disposto em colocar a sua razão. Até porque eu acho que tem uma coisa mais importante que está em jogo. Não é a minha posição, a do outro, a do outro. O que está em jogo é o nosso espaço de trabalho, o nosso espaço de reflexão. E está em jogo a nossa função de intelectual. Porque nós somos intelectuais, nós fazemos parte, independente do quanto a gente ganha, de como a gente vive, nós fazemos parte da elite intelectual desse país. E cabe à elite intelectual do país discutir os destinos do país. Mas se ficar cada um na sua ilha, no seu laboratório, na sua salinha, no seu computador, com seu fone de ouvido trabalhando, a gente está fazendo o jogo do neoliberalismo. Eu acho que esse, assim, uma palavra de esperança, eu acho que tem. Eu acho que nós, como intelectuais, temos a possibilidade de rompimento da bolha.
mas a gente tem que, em primeiro lugar, querer romper a bolha. E ter, ou melhor, ter noção que nós estamos dentro dela e que a gente tem que romper para poder construir um outro mundo que não são pequenas bolhas, né? Uma de costa para outra.